Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos aqui com o curso de Análise Combinatória. Esta é a aula de número 6. Eu sou o professor Cláudio Teodista de Matemática e vamos ver agora arranjos simples. Considere um conjunto M, A1, A2, A3 até a N. Esse conjunto tem N elementos. Chamamos de arranjos simples de N, tomados P a P, qualquer sequência de P elementos distintos escolhido entre os elementos deste conjunto M aqui. Neste caso, é importante não confundir a ideia de sequência com a ideia de subconjunto, pois em sequência a ordem dos elementos é relevante. Então, se você tem uma sequência, por exemplo, se você tem uma sequência 1, 2, 3, é diferente da sequência 2, 1, 3. Mudando a ordem dos elementos na sequência, muda a sequência. Porém, em conjunto, não. Se eu tiver o conjunto 1, 2, 3, é a mesma coisa de eu ter o conjunto 3, 1, 2. Mudando a ordem dos elementos dentro do conjunto, não muda o conjunto. Então, de uma maneira geral, se eu tenho um elemento aqui A1, A2, A3, numa sequência, é diferente de eu ter um elemento A1, A3, A2. Porque veja que eu troquei aqui a posição desses dois elementos, portanto, mudou a minha sequência, ela passou a ser diferente. O que não ocorre em conjunto. Lembrando que a sequência eu estou indicando com parêntese e o conjunto ou subconjunto, todo subconjunto é um conjunto, eu estou indicando com uma chave. Então aqui eu troquei a ordem dos elementos, mas o conjunto é o mesmo. Então muito importante aqui, em arranjo, a ordem dos elementos escolhidos é importante. Portanto, ordem importa. Quando a ordem importa é arranjo. O número de arranjos de N elementos tomados P a P pode ser obtido facilmente pelo princípio fundamental da contagem, que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Princípio fundamental da contagem. Vamos ver aqui como a gente pode aplicar o princípio fundamental da contagem para definir o número de arranjos. Exemplo 1. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Note que arranjo simples é importante que os elementos sejam distintos, o que não é obrigado em arranjo com repetição, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Em arranjo simples, os elementos devem ser distintos. Temos aqui, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a alguns exemplos para você começar a entender isso aqui. Eu posso formar 122, 123, 124, 215, por exemplo, 187, 345, 587, 586, 687 e assim por diante, né? Veja que tem aí uma quantidade enorme de números que eu posso formar usando 3 algarismos e distintos. Perceba que desses algarismos aqui, eu estou escolhendo de 3 em 3 distintos. Isso é exatamente a nossa ideia de arranjo. Então, usando o princípio fundamental da contagem, eu preciso tomar 3 decisões. Escolher a unidade, a dezena e a centena. Então, de quantas maneiras eu posso escolher o algarismo das centenas? Perceba que qualquer um desses 8 aqui podem ser escolhidos. Portanto, eu tenho aqui 8 formas de escolher. Uma vez que eu escolhi um algarismo, digamos que eu tenha escolhido 6, para escolher o das dezenas, sobraram apenas 7. Digamos que eu tenha escolhido 3. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só sobraram 6. Eu posso escolher qualquer um deles. Então, basta fazer essa conta aqui. 8 vezes 7 dá 56. 56 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 5 dá 30. 30 com 3 que veio do 36 dá 33. Portanto, aqui eu tenho 336 números de 3 algarismos distintos. Isso daqui, na verdade, é um arranjo de 8 escolhidos 3 a 3. Eu tenho 8
algarismos e vou escolher de 3 em 3, portanto um arranjo de 8 escolhidos 3 a 3. O 8 é o meu n, e o 3, que é a quantidade que eu estou escolhendo, é o meu P. É muito importante aí você entender que este P deve ser sempre menor ou igual ao N. Por exemplo, eu tenho 8 algarismos. Eu não posso escolher 9 algarismos distintos, porque só tem 8. De 8 eu não posso escolher 9. 1.2. A fórmula de arranjo simples. O número de arranjos simples de N tomados P a P, logicamente que esse P deve ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que N. Né? Esse P deve estar entre 1 e N. Eu posso escolher no mínimo 1 e no máximo N. É dado por arranjo de N, escolhe P, é N fatorial e no divisor aqui fica a diferença, N menos P. Por exemplo, se a gente fosse pegar o exemplo acima, a gente teria um arranjo de 8, onde eu ia escolher 3. Então, seria 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Que, na verdade, isso aqui daria 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Fazendo o exemplo assim, né? Então, se eu fosse simplificar ali, eu daria assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. E é neste momento ó, que eu posso exatamente cancelar, né, ó, cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. E é nesse momento que você vai perceber que sobramos exatamente com o que tínhamos aqui em cima. 8 vezes 7 vezes 6, quando a gente consegue ali cancelar. Então, eu posso resolver usando a fórmula ou posso resolver usando o princípio multiplicativo sem nenhum problema. Vamos ver o exemplo 2 e vamos resolver usando a fórmula agora. Exemplo 2. Numa determinada sala de aula, 5 pessoas se candidataram aos cargos de presidente de classe e vice-presidente de classe. Segundo as regras da escola, o mais votado será o presidente e o segundo mais votado será o vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados? Então, a gente vai escolher o presidente e o vice-presidente. Então, digamos que para presidente a gente escolheu Carlos e para vice-presidente a gente escolheu Ana. É a mesma coisa de ter escolhido Ana para presidente e Carlos para vice? Não, isso aqui é diferente. Então, isso aqui, a ordem importa. Se a ordem importa, é um arranjo. Então, na verdade, isso daqui é um arranjo de 5 elementos, onde eu vou escolher de 2 em 2. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, vai ser 5 fatorial dividido pela diferença fatorial, 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E por que parou no 3 fatorial? Porque 5 menos 2 é 3 fatorial. E aqui eu vou querer o quê? Cancelar, ó, cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. E me resta aqui 5 vezes 4 igual a 20. Portanto, aqui existem 20 possíveis resultados para esta eleição. Vamos fazer com o princípio multiplicativo? Você não acabou de dizer que se eu fizer com o princípio multiplicativo por arranjo dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Por princípio multiplicativo, nós vamos ter duas decisões. A primeira decisão é escolher o presidente. Ou pode escolher primeiro o vice-presidente, a ordem das decisões aí não importa. Então vamos escolher primeiro o presidente. Uma vez escolhido o presidente, vamos escolher o vice-presidente. De quantas maneiras eu posso escolher o presidente? Então, qualquer uma das pessoas pode ser presidente. Portanto, aqui eu tenho 5 possibilidades. Uma vez que eu escolhi o presidente, esse camarada ou esta camarada não pode mais ser vice-presidente, não pode ocupar os dois cargos ao mesmo tempo, isso é óbvio, né? Portanto, só sobraram aqui 4. E 5 vezes 4 dá 20. E se eu começar escolhendo primeiro o vice-presidente? Não tem problema, vai dar a mesma coisa. De quantas maneiras esse vice-presidente pode ser escolhido, visto que o presidente ainda não foi escolhido? Qualquer um dos 5 pode ser. Uma vez que eu escolhi o vice-presidente, só sobraram 4 para escolher o presidente. Só sobraram 4 possibilidades. 5 vezes 4 dá 20. Portanto, não importa a maneira como você faça, você vai encontrar sempre 20
opções aí de resultados. Agora, claro, se você fizer de uma forma correta, né? Então, este daqui foi o exemplo 2. Vamos ao exemplo 3. Exemplo 3, ó. É uma questão do Enem. Isso aqui foi do Enem 2015. Enem 2015. Uma aplicação assim direta, mas direta mesmo de arranjo. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, então todas as marcadas estão ocupadas. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. Todas essas marcadas com X não estão disponíveis. E as únicas poltronas disponíveis são as poltronas mostradas em branco, ó. Que no caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Temos 9 poltronas disponíveis. Ele quer saber o quê? O número de formas distintas de se acomodar a família neste voo é calculado por... Aqui você percebe com uma certa facilidade que, na verdade, isso aqui é um arranjo de 9, onde a gente vai escolher 7. Por que você percebe isso? Primeira coisa, a ordem importa. E por que a ordem importa? Porque se eu sentar aqui Carlos nesse lugar e Ana neste, é diferente de eu fazer Ana neste e Carlos nesse. Para você lembrar aí que realmente a ordem com a qual as pessoas se sentam importa. Imagine aí um dia de prova. O que é que o professor faz? Ele troca alguns alunos de lugar, evitar colas e etc. Se a ordem não importasse, ele não ia perder o tempo trocando essas pessoas de lugar. Portanto, a ordem importa sim. E todos os elementos escolhidos vão ser distintos. Porque uma vez que eu escolhi Carlos para a posição 1, eu não posso mais escolher Carlos para outra posição. Por exemplo, para esse daqui ou para esse. Uma vez que eu escolhi Ana para essa daqui, eu não posso colocar mais Ana em outro lugar. Então, não podemos colocar ela em 2 lugares ao mesmo tempo. Colocar a Ana naquela poltrona e nessa. Não pode. Então, cada elemento só pode ser escolhido uma vez. Ok. A ordem importa. Ok. Então, é um arranjo. É um arranjo de 9, onde nós vamos escolher 7. E a gente sabe que isso aqui é 9 fatorial dividido pela diferença, que é 9 menos 7 fatorial. Fazendo aqui em cima, repetindo, dá 9. E aqui embaixo dá 2. Ó. 9 menos 7 dá 2 fatorial. Portanto, não resta nenhuma dúvida que isso daqui é a letra A. Vamos para a revisão de arranjo. Primeira coisa que você deve analisar é a ordem. Então, a ordem importa, certo? Segunda coisa que você deve analisar em arranjo simples é todos os elementos distintos. Uma vez que eu escolhi um elemento, ele não pode mais ser escolhido. Outra coisa importante, o seu N deve ser sempre maior ou igual que o seu P. Por exemplo, eu não posso ter 10 elementos e escolher 11, porque eles devem ser distintos. Para escolher 11, eu teria que repetir um elemento. Não pode. Bom, pessoal, essa daí foi a aula de hoje, envolvendo aí o assunto de arranjo. Na próxima aula, aí na sequência, a aula de número 7, tem um assunto muito importante que se confunde muito com o assunto de arranjo, que é o conteúdo de combinação. Em combinação, a ordem não importa. Portanto, se em arranjo a gente está trabalhando com sequência, onde a ordem importa, em combinação a gente vai trabalhar com subconjuntos, onde a ordem não importa. Então, espero você aí na nossa aula de número 7, trabalhando o assunto de combinação. Se inscreva no canal, deixa aquela curtida aí no vídeo e até a próxima aula.